A paz do Senhor, queridos internautas. Agora, no ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é editor-chefe do setor de jornalismo da CPAD e editor de várias obras publicadas pela editora. A mais atual, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, e uma das premiadas obras do pastor Silas Daniel, que é o nosso entrevistado de hoje, é A Sedução das Novas Teologias. Pastor Silas Daniel, embora nós estejamos aqui no jornalismo da CPAD, mas seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa Teologia em Foco. Amém. É um prazer e uma honra fazer parte dessa agência do Reino de Deus que é a CPAD e compartilhar um pouco daquilo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos concedido. O foco de nossa entrevista de hoje é Arminianismo. Vamos ao foco. Bem, pastor Silas, nós falaremos sobre arminianismo, como bem já disse, é o foco de nossa entrevista. Quais são os principais mitos sobre arminianismo que tem, quem sabe, ultrapassado até séculos? Sim, Você pode compartilhar conosco? Bem, pastor Gilberto, nós temos vários mitos, mas eu vou elencar aqui alguns que eu julgo como principais. O primeiro deles é a confusão que é feita entre semipelagianismo e arminianismo. Ainda hoje, nós encontramos pessoas que pensam que semipelagianismo é arminianismo. Esse tipo de afirmação vem mais do lado calvinista, mas acabou contaminando também outros setores do meio evangélico devido à propaganda que se faz desse tipo de pensamento. Quando semipelagianismo e arminianismo são coisas totalmente diferentes. O semipelagianismo, ele não crê na doutrina bíblica da depravação total do gênero humano. Essa doutrina bíblica, hoje em dia, é designada também como corrupção total do gênero humano, porque como o termo depravação total é um pouco antigo, e para não causar confusão ao usá-lo, porque muitas pessoas, ao ouvirem essa expressão depravação total, imaginam que é uma referência à intensidade da depravação, quando na verdade não é, diz respeito à abrangência da depravação. Então hoje em dia se usa mais o termo corrupção total de gênero humano. E essa doutrina consiste no fato de que todos os seres humanos e tudo no ser humano foram afetados pela queda. Repetindo, todos os seres humanos foram afetados pela queda e tudo no ser humano foi afetado pela queda, ou seja, o corpo foi afetado pela queda. O nosso corpo, ele envelhece, nós morremos, o salário do pecado, o resultado do pecado foi a morte tanto física quanto a morte espiritual e finalmente a morte eterna. Lembrando que morte na Bíblia tem um significado de separação. Então, quando falamos de morte física, estamos falando de separação da alma, do corpo, da substância material, da substância imaterial, quando na verdade Deus criou o homem como uma alma que possui um corpo que possui uma alma. O homem não é só a sua alma, o homem também é o corpo que Deus fez para ele. Mas o pecado faz a separação. E morte espiritual é a separação do homem de Deus, e morte eterna, a separação eterna do homem de Deus. Então o pecado afetou o corpo, o pecado afetou as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa volição, o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa imagem natural e a nossa imagem moral, de maneira que o ser humano passou a ser escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, ele não tem condições de em si mesmo vir para Deus. Em si mesmo e por si mesmo vir para Deus. Ele tem o seu livre-arbítrio para as coisas espirituais obliterado pelo pecado. Esse, aliás, é um ponto doutrinário em que concordam tanto calvinistas como arminianos. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, Jesus afirma isso, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O ser humano não pode, por si mesmo, se convencer do pecado, da justiça e do juízo, de sua necessidade de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus que tem que ir até o ser humano, para que então o ser humano possa ser despertado para vir até Deus. Então é preciso uma precedência da graça.
O semi-pelagiano, ele não acredita nisso, ele acredita que o pecado afetou o ser humano, mas não corrompeu o seu livre-arbítrio para as coisas espirituais ao ponto de o ser humano poder vir a Deus por si mesmo. É verdade que o semi-pelagiano vai dizer, daí ele ser o semi-pelagianismo uma heresia não tão grave, mas é uma heresia. O semi-pelagiano vai dizer que, mesmo vindo a Cristo por si mesmo, o homem vai depender do auxílio da graça de Deus para permanecer, para desenvolver a sua salvação, senão ele não tem como permanecer e desenvolver a sua salvação. Mas esse mito se dá por conta da proximidade do semi-pelagianismo, do arminianismo e um pouco mais do distanciamento do semi-pelagianismo do calvinismo. Essa proximidade um pouco da crença ou da defesa que o arminianismo faz, não faz com que esse mito ganhe forças? Na verdade, essa é uma estratégia que é conhecida popularmente como a estratégia do espantalho, né? Você atribui a determinado pensamento certas afirmações, você cria um espantalho daquele pensamento e você bate naquele espantalho dizendo que ele representa aquilo aquele pensamento que você está combatendo, quando na verdade não é. O semi-pelagianismo ele tem de semelhança com o arminianismo apenas a defesa da expiação ilimitada, universal, a crença na possibilidade de se perder a salvação, mas nos demais pontos, né, um pouco também na questão da eleição da predestinação, apesar de ser um pouco confuso isso no semi-pelagianismo, e a coisa ser bem mais clara e definida no arminianismo, mas no mais há uma divergência, porque, por exemplo, até a questão da segurança da salvação. O semi-pelagiano, ele geralmente acredita que a pessoa pode perder a salvação facilmente. E o arminiano, ele acredita na possibilidade de se perder a salvação. Mas ele não ensina que o crente pode perder a salvação facilmente, né? Não é por aí. O semi-pelagiano, ele crê que o homem pode, por si mesmo, vir a Deus. Apesar de ele precisar do auxílio da graça divina para permanecer em Deus e desenvolver a sua salvação. Mas nós entendemos à luz da Bíblia que o homem não pode vir a Deus por si mesmo, né? Ele precisa do auxílio da graça de Deus. Então, é preciso uma precedência da graça. Nisso, tanto calvinistas quanto arminianos concordam. Agora, a diferença entre calvinistas e arminianos começa no fato de que os calvinistas creem que essa graça que precede, Deus manifesta ela apenas sobre algumas pessoas que ele escolheu serem beneficiadas por essa graça. E essa graça, quando se manifesta sobre essas pessoas, ela se manifesta de forma irresistível. Essas pessoas não podem resistir à ação dessa graça que atrai elas a Cristo. Enquanto o arminiano entende à luz da Bíblia que, como está escrito em Tito capítulo de número 2, a graça salvadora de Deus se é manifestada sobre todos os homens. Sobre todos os homens. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 9, Jesus é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Então essa graça é manifestada sobre todos. E ela pode ser resistida. Ela então, pode ser resistida. Mas esse é um mito, esse é um dos. Então é isso. Mitos. Tudo isso dito até agora no bojo do primeiro mito citado. Uhum. Quais outros mitos o senhor poderia compartilhar conosco, então? Ok. Um outro mito bastante comum é a crença de que o arminianismo é uma compreensão posterior sobre as doutrinas da graça. Aliás, é comum nós vermos irmãos calvinistas chamando o calvinismo como as velhas doutrinas da graça. Na verdade, são uma nova compreensão, uma compreensão posterior sobre a doutrina da graça. Porque quando você vai para os primeiros séculos da história do cristianismo, você não encontra nos primeiros 4 séculos nenhum vestígio de nada que sequer remeta a algo próximo do calvinismo. Você não encontra nada. O máximo que você pode encontrar é o quê? É uma crença na depravação geral do gênero humano. Mas aí, quando você encontra apenas esse ponto de similaridade, o que é que você encontra então nos primeiros 4 séculos da era cristã? Você encontra apenas semi-pelagianos e arminianos. Você encontra apenas os cristãos defendendo posicionamentos que posteriormente receberiam o nome de semi-pelagianismo e arminianismo, porque
Essas coisas são antigas, sendo que o nome que é dado a elas hoje é uma coisa que veio muito depois, né? O arminianismo é um termo que vai surgir no século XVII, né? Semi-pelagianismo também é um termo que vai surgir no século XVI, final do século XVI. Então, estamos falando de classificações recentes para descrever fenômenos bem antigos. Nos primeiros 4 séculos da história do cristianismo, nós só encontramos o sinergismo, não encontramos o monergismo. O sinergismo é a crença de que o homem tem alguma responsabilidade no processo de salvação. A salvação é de Deus, ela é toda de Deus, mas Deus coloca uma responsabilidade sobre o ser humano no processo de salvação. Essa participação do ser humano na conversão é meramente passiva, e depois que a pessoa vem a Cristo, ela é ativa, porque o crente tem que desenvolver a sua salvação. Já a visão monergista é aquela que crê que o homem não tem participação nesse processo, né? Que é tudo determinado por Deus, né? Enfim, e o que nós encontramos nos primeiros 4 séculos é somente sinergismo. Você encontra sinergismo herético, sinergismo evangélico, bíblico, mas você não encontra monergismo. O monergismo só vai surgir no início do 5º século da era cristã, com Agostinho, bispo de Hipona, e no final da sua vida. Então esse já é um erro. E outro erro ainda que nós poderíamos citar para fechar esse ponto dos mitos, se bem que muitos outros exemplos podem ser citados, é essa crença também de que o arminianismo é algo que surgiu no protestantismo somente no século XVII, com o tal de Armínio na Holanda. Não. O arminianismo era uma corrente dentro do protestantismo desde sua nascente. Só para citar um caso, só para citar um exemplo. Nós temos Philippe Melanchthon, né, que era o braço direito de Lutero na Reforma na Alemanha. Ainda na primeira metade do século XVI, no início da Reforma Protestante, na sua obra magna Loci Communis, é um termo em latim que significa lugares comuns, a sua obra principal, que é considerada a primeira teologia sistemática do protestantismo, defendendo a partir da 2ª edição dessa obra um posicionamento 100% arminiano. Melanchthon é o primeiro arminiano na Reforma Protestante. E detalhe, a 2ª edição da obra Loci Communis de Melanchthon saiu 1 ano antes da primeira edição das Institutas de Calvino, que sistematiza o pensamento monergista dentro do protestantismo. Veja, a primeira obra de teologia sistemática, por assim dizer, do protestantismo, ela defende o arminianismo, já a partir de sua 2ª edição, antes mesmo das Institutas de Calvino surgirem. E eu estou citando um exemplo de Melanchthon, mas você tem muitos outros nomes na Alemanha, você vai ter na Dinamarca Hemmingsen, você vai ter Laski, Jan Laski na Polônia, um grande reformador polonês, você vai ter o Casadoro de Reina, você vai ter o Stecanus da Frísia, você vai ter os Freewheelers da Inglaterra, você vai ter o Bullinger na Suíça, enfim, você tem mais de 100 protestantes que marcaram o seu nome no primeiro século da Reforma Protestante, em todos os países da Europa, mais de 100 catalogados que defenderam o posicionamento arminiano. E dentre eles, grandes nomes do protestantismo. Eu dedico inclusive um capítulo do meu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, lançado pela CPAD, citando isso, mostrando isso, e mostrando inclusive que os primeiros embates entre monergistas e sinergistas dentro do protestantismo não surgiram no século XVII, na Holanda com Armínio e simultaneamente também na Inglaterra, porque a gente esquece que também na Inglaterra houve conflitos nessa área, nesse assunto. Mas a coisa começa ainda no século XVI. Isso tudo relacionado aos mitos. Nós temos ainda muita coisa boa no programa mas de eu acho hoje. que esses aí já são bastante interessantes. Na verdade é o seguinte, o senhor falou sobre calvinismo e arminianismo. E no nosso próximo bloco nós vamos falar como é possível, se é que é possível, haver harmonia entre calvinistas e arminianos. Já já nós estamos de volta com o nosso próximo bloco.
Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. Adquira agora nosso currículo para a sua igreja. Ligue para 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Teologia em Foco. Pastor Silas Daniel, editor-chefe de jornalismo da CPAD, está conosco. Pastor Silas, como anunciado no bloco passado, o senhor falou sobre calvinistas, arminianos. Bem, temos observado nos últimos anos um embate muito grande entre essas duas correntes teológicas, sobretudo na internet. Um embate, inclusive, bem acalorado. É possível calvinistas e arminianos conviverem harmoniosamente e, mesmo eles tendo essas diferenças doutrinárias, se é possível, como isso pode acontecer? E se não, por quê, pastor? Bem, é verdade que esse tipo de assunto tem gerado o acirramento de ânimos e não é de hoje, isso historicamente. Basta lembrar que no século XVI chegou até a acontecer um pedido de luta entre um teólogo arminiano e um calvinista. Luta corporal, luta física. Na verdade, o arminiano escolheu até as armas, ele queria que fosse uma machadinha. Mas está quase para isso na internet. Vez ou outra a gente vê alguns comentários de pessoas que quase querem ir às vias de fato. Enfim, como é que se administra essa questão? Só para os curiosos, eu estou falando de Theodor Bibliander, na Suíça, que era arminiano, e o Vermely, que era calvinista, né? Por ocasião da chegada do Vermely lá na cidade onde Bibliander era professor de teologia. Veja que essas coisas são antigas, né? E é possível, sim, se conviver. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, quando estamos falando de calvinismo e arminianismo, estamos nos referindo a diferenças que dizem respeito à mecânica da salvação, ou à dinâmica da salvação. Porque, no que diz respeito à mensagem da salvação, ao método da salvação, calvinismo e arminianismo estão de acordo. Calvinistas e arminianos concordam. Luteranos também, porque o luteranismo é outra vertente no que diz respeito à mecânica da salvação. O luteranismo é um meio termo, ele não é nem calvinista nem arminiano, embora ele tenda mais para o arminianismo do que para o calvinismo. Então, quando estamos falando de mecânica da salvação, estamos falando de algo que não consiste na essência do que a pessoa precisa saber para ser salva, né? Porque a mecânica da salvação diz respeito aos bastidores da salvação, ao que ocorre no processo de salvação. E uma pessoa pode ter uma experiência sem saber descrevê-la, uma experiência real sem saber descrevê-la. Você pode ser salvo sem saber exatamente, em detalhes, o que ocorreu no processo de salvação. Mas é impossível você ser salvo se você não compreendeu e não recebeu a mensagem da salvação, se você não aplicou o método da salvação na sua vida. Se isso não aconteceu, então você não é salvo. Agora, você pode receber a salvação, entender a mensagem da salvação e ser salvo sem saber exatamente o que ocorreu nos bastidores. Como assim? Se quando você veio porque isso foi predeterminado desde antes da fundação do mundo, que você viesse, ou também se quando você veio, até que ponto houve uma ação de Deus
precedente ou não. Bem, pastor Silas, tem pessoas que não têm conhecimento nenhum de quem é Armínio, quem é Calvino, quem é Pelágio, não tem conhecimento nenhum teológico dessas discussões todas que já duram séculos. E essas pessoas foram alvos da salvação de Deus. Sim. É isso, na verdade, que você está falando, que essa mecânica da salvação não é conhecida de todo mundo, mas mesmo assim essas pessoas são alvos da salvação de Deus? Pode ser compreendida por todos, mas fato é que muitos até nem se interessam muito em saber esses detalhes, Mas ou mesmo- não buscam, e isso não impede elas de serem salvas. Mas mesmo que não compreendam, Sim, mesmo que não compreendam, isso não atrapalha afeta a salvação. questão da salvação, porque pode ser que algum internauta esteja ouvindo dizendo, não sei nem quem é Pelágio, não sei quem é Armínio, Sim. não estou entendendo esse negócio de Calvino, nada. O importante é eu quero ser salvo. Tem como ser salvo? Quem não- Aliás, irmão Gilberto, se para ser salvo fosse necessário compreender perfeitamente a mecânica da salvação, eu te pergunto, quantos salvos nós teríamos? Aí a dificuldade é grande, porque veja só, o senhor falou que Calvino e Armínio vieram depois, essas nomenclaturas dessas ideias ou dessas vertentes teológicas vieram, lógico, pós eles. E antes deles? Não, antes deles você encontra arminianismo, encontra Sim, calvinismo. assim, não não tinha o esse nome, nome. Não tinha esse nome. Sim, com certeza, mas assim, se alguém tivesse essa crença, os que tinham essa crença arminiana ou calvinista, enfim, uma ou outra pessoa, ou um número grande de pessoas, isso não atrapalhou o processo de salvação de ninguém. Olha, historicamente, a igreja é esmagadoramente sinergista em sua compreensão da mecânica Isso. da salvação. Até porque é aquilo que se aproxima mesmo com o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? A mecânica da salvação, à luz da Bíblia, ela é sinergista. Não aquele sinergismo herético, mas o sinergismo evangélico, bíblico, né? Em que o homem tem uma responsabilidade no processo de salvação. Ele não é o dono da salvação, não é ele que determina a salvação, ele tem uma responsabilidade que Deus lhe dá, né? Na conversão, como eu disse, a sua participação é passiva apenas. Depois, durante o processo de salvação, ele tem que desenvolver a sua salvação. Então, tem uma participação ativa. Mas a salvação, toda ela é de Deus, não só no sentido de Deus propiciar a salvação, possibilitá-la, mas em tudo mais no processo, porque o homem, para começar, não pode vir até Deus, Deus tem que vir até ele e trazê-lo e atraí-lo, né? Despertar o seu livre-arbítrio para que ele possa, então, escolher vir, de maneira que o livre-arbítrio para as coisas espirituais, pela ação da graça preveniente de Deus, é um arbítrio liberto, para que o homem possa, então, vir a Cristo, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, antes de ser convertido, você tem que ser convencido pelo Espírito Santo, aí, então, você vai desejar vir, você vai ser atraído e poder vir, né? Agora, você pode ser convencido e não ser convertido, né? Mas é impossível você ser convertido sem antes você... Ser convertido sem ser É convencido impossível antes. você ser convertido se antes você não foi convencido. Porque é a ação e do esse Espírito convencimento é a ação total do Espírito Santo. Não é o ser humano que de repente tem um insight e ele então descobre que ele é um pecador e que precisa de Deus, de salvação. Não. É o Espírito Santo de Deus que opera esse convencimento no coração. E a da pessoa. convivência harmoniosa? Sim, e chegando agora ao final aí É possível ou não é? da nossa resposta, né? Por quê? É possível sim a convivência. É possível sim a convivência. Agora, de ambas as partes, nós encontramos sempre aqueles que Tem uns nervos mais aflorados. estão com espíritos armados e os nervos mais aflorados. Eu entendo a preocupação do lado arminiano, porque, afinal de contas, nós temos historicamente fatos, exemplos, inclusive eu coloco isso em um dos capítulos de minha obra, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de tendências negativas fruto de uma compreensão equivocada da mecânica da salvação. Na história do cristianismo, do protestantismo, nós temos vários exemplos. E uma visão monergista, uma visão calvinista da salvação, ela, não poucas vezes, ela acaba desaguando para alguma coisa preocupante. Mas isso não significa dizer que todo calvinista vai desaguar para isso, que o calvinismo necessariamente vai desaguar nisso, todo caso de calvinismo. Embora nós temos o depoimento do Martin Lloyd Jones, né,
calvinista, bastante conhecido, grande pregador congregacional britânico. Ele era de Gales, mas desenvolveu o seu ministério na Inglaterra, principalmente. Ele mesmo reconhecia que na maior parte das vezes o calvinismo acabou desaguando para alguns radicalismos, alguns excessos. E ele dizia que o verdadeiro calvinismo verdadeiro, genuíno, é o calvinismo metodista, dos metodistas galeses, né, que eram calvinistas. E ele disse que esse tipo de calvinismo é raro, mas é o verdadeiro. Ele mesmo reconhece que é uma coisa rara, né? E nós não podemos dizer que toda pessoa, por ser calvinista, é um herege pernicioso, um terrível herege. Senão você tem que jogar na lixeira da história do cristianismo. Deus nos livre de fazer isso. Homens como George Whitefield, como Jonathan Edwards, como Charles Haddon Spurgeon. Se bem que Spurgeon, no final da vida, nos últimos anos de sua vida, ele não se dizia mais um calvinista, mas ele se dizia um calvinista arminiano e um arminiano calvinista. Vê só, aí dizem que não é possível. Como que é possível? Mas veja assim, mesmo no caso desses homens, nós encontramos alguns erros que eles cometeram que era consequência da sua visão equivocada sobre a mecânica da salvação. Mas eles não deixaram de ser grandes homens com coisas muito positivas para a nossa vida, referências em várias de suas atitudes e que fizeram grandes obras para o reino de Deus até, apesar de sua visão equivocada sobre a mecânica da salvação. Então é importante a gente saber separar as coisas, né? O meu irmão calvinista, a não ser que seja um calvinista fatalista, radical, mas um calvinista como é a maioria, um calvinista, como eu chamo, calvinista compatibilista, né? E que não tem essa beligerância, enfim. Ele é meu irmão em Cristo e a gente deve aprender a conviver. Mas agora, as pessoas às vezes confundem isso com você ter que aceitar para a sua denominação outras visões, e aí você faz com que as denominações então passem a ter uma mistura de doutrinas, quando eu defendo que o certo é nós temos a identidade denominacional especificada. Presbiterianos têm a sua identidade denominacional, congregacionais têm a sua identidade denominacional, metodistas têm a sua identidade denominacional, assembleanos têm a sua identidade denominacional, as suas doutrinas identitárias definidas, a sua compreensão das doutrinas bíblicas, a totalidade dos evangélicos, dos verdadeiros evangélicos, tem um ponto de convergência, espinha dorsal da fé cristã, os pontos nevrálgicos principais, em todos eles nós somos concordantes, mas nos pontos secundários nós temos divergências, que fazem com que a Assembleia de Deus, por exemplo, seja pentecostal e a igreja presbiteriana, congregacional e muitas metodistas não sejam. Você tem também metodistas pentecostais, wesleyanos, mas tem outros que não são. Por quê? Porque em pontos secundários que dizem respeito à contemporaneidade dos dons espirituais, ao que significa o batismo com o Espírito Santo, há divergência e por isso eles não são pentecostais. Então, veja, você tem diferenças que devem ser respeitadas. Entendeu? Então, eu sou contra essa coisa de você querer forçar sobre outra denominação algo que não diz respeito à sua identidade. Mas mesmo que haja alguém que seja um pouco mais extremista... Aí sim você cria conflitos. Mas a ideia, na verdade, confronto. E a orientação bíblica, no caso, é procurar viver em harmonia, sim, considerando, respeitando, porque afinal de contas a gente vai chegar a que ponto? Como corpo de Cristo, conviver com as diferenças e, obviamente, até para uma saúde de relacionamento, uma pacificação no relacionamento, aqueles que têm uma compreensão específica sobre algum ponto secundário, eles ali têm a sua comunhão dentro daquele assunto, aqueles também têm, e eles convivem entre si em prol do reino de Deus, agora cada um com a sua visão dentro da sua realidade. Quer dizer, eu vou criar aqui uma analogia, né? Nós temos as 12 tribos de Israel, cada uma tem
a sua especificidade, sendo que todas elas em conjunto formavam o reino de Israel, entendeu? Eu não sou contra o denominacionalismo. Se você vê historicamente o denominacionalismo, ele foi uma bênção, né? O surgimento das igrejas independentes foi uma bênção. Antes você tinha as igrejas estatais, aí a coisa era complicada. Então você tem o denominacionalismo, que é um desenvolvimento histórico, eclesiológico, que eu acho muito bom, muito positivo. Agora, o que a gente não deve ter é uma idolatria em relação à denominação. Nós não devemos idolatrar a denominação, nem achar que nós somos perfeitos e todos os outros estão errados e nós somos superiores, nada disso. Isso é absurdo, isso é antibíblico. Agora, você tem irmãos que têm visões diferentes em relação a pontos secundários da fé cristã. Quando eu digo secundários, é porque são pontos que você pode divergir em relação a eles e isso não ter a tua salvação afetada. A doutrina da segurança da salvação. Bem, esse tema, arminianismo, calvinismo, enfim, arminianismo é o nosso foco, mas rende muito. Nosso próximo bloco nós vamos falar a respeito dessa segurança da salvação, doutrina da segurança da salvação, e falaremos também a respeito das raízes assembleianas e do arminianismo. O que é que o arminianismo tem a ver com a Assembleia de Deus? Ou o que é que a Assembleia de Deus tem a ver com o arminianismo? Okay. Então, você aguarde o nosso próximo bloco, já já a gente volta falando sobre a doutrina da segurança da salvação e também sobre as raízes assembleianas e o arminianismo. Teologia em Foco, volta já. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Teologia em Foco de volta. Pastor Silas Daniel continua conosco e nós estamos falando sobre arminianismo. Pastor Silas, o senhor tem ressaltado em suas ministrações e em seus escritos que o arminianismo, à luz da Bíblia, ele foge de dois pontos que são pontos equivocados, ideias equivocadas sobre a questão da doutrina da segurança da salvação. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão desses equívocos aí. Há dois extremos absolutamente equivocados sobre a doutrina da segurança da salvação no meio cristão. Nós temos aqueles que acreditam que é impossível a pessoa que um dia aceitou Jesus perca a sua salvação, e nós temos outro extremo que acha que você pode perder a salvação por qualquer coisa. A salvação é algo que você perde facilmente. Tanto um extremo como o outro estão equivocados. O arminianismo, ele chama a atenção para isso, quando ele fala sobre a doutrina da segurança da salvação à luz da Bíblia. A Bíblia nos diz que é possível sim perder a salvação, mas não é tão fácil você perder a salvação. A salvação não é algo que você perde facilmente. Nós encontramos na Bíblia vários exemplos de pessoas que eram salvas em Cristo e se desviaram, se afastaram da fé. Inclusive a Bíblia fala de apostasia. Ora, o termo apostasia não faz o menor sentido se antes não havia um compromisso real com a fé da qual a pessoa apostatou. Quer dizer, é preciso que tenha havido um compromisso real, senão não há de se falar de apostasia. Não, ele não é um apóstata, na verdade ele nunca foi um crente verdadeiro, um salvo em Cristo. Não, apostasia só é possível se houve realmente uma salvação. O apóstolo Pedro, ele vai falar na sua primeira epístola, por exemplo, de falsos mestres que foram salvos, resgatados por Deus, mas se afastaram da fé e agora eles tinham reservado para ele um futuro terrível.
O escritor aos Hebreus fala também, nos capítulos 6 e 10, de uma apostasia que é aquela apostasia sem volta. Que gera a impossibilidade do retorno. Sim, porque há dois tipos de apostasia claros na Bíblia. Aquela que a gente, no popular, chama de desviar-se dos caminhos do Senhor, né? O termo próprio bíblico seria apostasia, né? É aquela pessoa que se afasta de Deus, se afasta do Evangelho, mas ela ainda pode voltar. Continua com um temor no coração. Sim, é possível ela voltar e ela pode voltar, né? Inclusive nós trabalhamos com essas pessoas para que elas voltem para Cristo. Inclusive com cultos temáticos, né? Algumas igrejas fazem até cultos temáticos, ministérios específicos voltados para as pessoas que estão desviadas, como nós chamamos, né? Dos caminhos do Senhor, que se desviaram para que elas voltem, né? O filho pródigo, né? Os filhos pródigos. Agora, a Bíblia também fala daquela apostasia sem volta. É quando a pessoa chegou a um ponto em que não dá mais para ela voltar. Como alerta o escritor aos Hebreus, nos capítulos 6 e 10 de sua epístola. E ali a descrição é clara de uma pessoa que foi salva. O indivíduo que chega a esse ponto, quem sabe até caiu no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia com o Espírito Santo é um caso. Apostasia chegou àquele extremo. Exatamente. A pessoa que chega a esse ponto não tem mais volta para ela. Não tem mais volta para ela. Agora, a salvação, como eu estava dizendo, não é algo que você perde facilmente, né? Por exemplo, há crentes que pensam que quando eles cometem um pecado, naquele exato momento, eles estão fora da salvação, né? O Espírito Santo até abandona eles, alguns pensam assim. Então o Espírito Santo vai, volta a todo instante. Já imaginou se fosse assim? Quer dizer, se você ontem pecou 2 vezes ou 3 vezes, sei lá, durante o dia, então quer dizer que houve 3 momentos durante o dia em que você saiu da salvação, tipo assim, às 9h15 da manhã você se irritou com alguma coisa, pecou, aí você estava fora da salvação. Aí às 9h19, 4 minutos depois, você pediu perdão, aí voltou para a salvação. Você ficou 4 minutos fora da salvação? Aí à tarde você pensou alguma coisa que não devia, pecou, lá para as 1h13 da tarde. Aí quando foi 1h21, até demorou muito, 8 minutos depois. Correu um grande risco então. Correu um grande risco. Então, 8 minutos depois, às 13h21, você pediu perdão, então você voltou para a salvação. Mas você passou 8 minutos, né? E alguns segundos, ninguém sabe também, uns centésimos. Isso é um grande equívoco. Afastado de Deus e sem a salvação. Isso é um tremendo equívoco. Quando um crente peca, para começar, o Espírito Santo de Deus não abandona a pessoa. Quem leva a pessoa ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Senão a pessoa, mesmo com esses minutos que o senhor falou aí, jamais voltaria ao arrependimento. Sim, claro. A Bíblia diz que o perdão de Deus sempre está disponível àquelas pessoas que levam a vida cristã a sério. São crentes que procuram viver a vida de santidade, que buscam a Deus. Agora, eventualmente, eles cometem pecado, porque o pecado ainda é uma realidade na vida do salvo. Somente não é mais a regra. O apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola que o nascido de Deus, o crente em Cristo, não vive na prática do pecado. Ou seja, o pecado na sua vida não é a regra, é a exceção, é uma eventualidade. Quando você não conhecia Deus, você estava sem Deus no mundo, perdido, você era escravo do pecado. O pecado era a regra, era o teu ambiente natural. Você era escravo do pecado. Agora não, depois de salvo em Cristo, você ainda peca, mas não com aquela habitualidade de antes. O pecado é uma eventualidade na sua vida. Se um crente, em algum momento da sua trajetória de vida espiritual, de vida cristã, esfriou na fé, e acabou se afastando de Deus, mesmo ainda continuando dentro da igreja, e ela hoje está sob o jugo do pecado, né, chafurdado mesmo no pecado, vivendo como um ímpio, mas dentro da igreja, tendo um dia lá atrás entregado a sua vida a Cristo, mas depois de um tempo, por vários fatores, enfim, se afastar de Deus, esfriado espiritualmente, se arrefeceu espiritualmente e desviou-se de Deus, então essa pessoa precisa de restauração. Essa pessoa é um desviado dentro da igreja, porque o desviado não é só aquele que está fora da igreja. A
pessoa pode ser desviada dentro da igreja. Sociologicamente, ele pode até ser considerado um crente, mas espiritualmente ele está precisando de restauração na sua vida espiritual, de se voltar para Deus, né? Então, essa pessoa, ela precisa voltar-se para Deus. Quando Jesus, em Lucas capítulo de número 15, vai responder aos fariseus as razões pelas quais ele recebe publicanos, pecadores, prostitutas, né? Jesus responde àqueles fariseus com 3 parábolas em sequência. A primeira parábola, a parábola das 100 ovelhas, em que uma se desgarra, né? Na verdade, a parábola da ovelha perdida, né? Em que um pastor tinha 100 ovelhas no seu redil e sai para pastar com elas, e depois que as traz de volta, ao contá-las, percebe que está faltando uma, né? E vai atrás dela, e a encontra e traz de volta, e faz uma grande festa porque encontrou aquela ovelha que estava perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Uma mulher que perde a dracma onde? Dentro da casa. Quem é a ovelha perdida e quem é a dracma perdida? A ovelha perdida, aquele perdido fora do aprisco, representa o publicano, o pecador, a prostituta que estava vindo para Jesus. A dracma perdida representa o perdido dentro de casa. Representa o fariseu, que estava criticando aquelas pessoas que estavam vindo a Cristo, que eram prostitutas, pecadores conhecidos na sociedade da época, quando eles estavam precisando também de salvação, né? Eram perdidos dentro de casa. E veja que a festa, tanto por causa daqueles que foram encontrados que estavam do lado de fora, como por aqueles que são encontrados no lado de dentro. E por fim, Jesus termina a sua resposta citando a parábola do filho pródigo, que na verdade não é um filho pródigo, né? Essa epígrafe foi colocada pelos tradutores, mas no texto bíblico não é dito assim, parábola do filho pródigo, né? Ali temos 2 desperdiçadores, temos 2 perdidos, um do lado de fora, o mais novo, e o outro do lado de dentro. A representação das 2 parábolas anteriores. Exatamente. Jesus funde a ovelha perdida e a dracma perdida numa única parábola, em que o filho mais novo representa os publicanos, pecadores, prostitutas, que se arrependem e vêm a Cristo, e o filho mais velho representa quem? Os fariseus. Que estão reclamando, está fazendo festa para eles? Eu estou esse tempo todo aqui. Entendeu? Estavam precisando também. Vamos falar de Assembleia de Deus e arminianismo. Veja só, qual é a ligação, qual a relação do arminianismo com as raízes assembleianas? Tem ligação? Que ponto o senhor considera de ligação muito forte aí? Antes de responder essa pergunta, só concluindo a pergunta anterior, rapidamente, Edilberto, só concluindo mesmo, fazendo um desfecho. Então, não é possível a pessoa perder a salvação? Não, é possível perder, mas a pessoa não perde tão facilmente. A pessoa só vai perder a salvação quando ela racionaliza o pecado. Não trata-se de um pecado eventual, não, trata-se de um pecado racionalizado. A pessoa, em vez de atender os apelos do Espírito Santo para se arrepender, ela continua ultrapassando os limites e afundando. Aí tem um momento que essa pessoa já está fora ali da salvação. O segredo é não perder a sensibilidade. Exatamente. Então, existe o pecado eventual, existe o pecado racionalizado, que é você racionalizar o pecado e levá-lo adiante, não se arrepender. E não há perdão sem arrependimento. É preciso que haja arrependimento. Mas se a pessoa não se arrepende, não muda e se afunda cada vez mais... Agora, por mais que ela tenha se afogado no pecado, se engolfado, se chafurdado no pecado, se ela sinceramente se arrepender, então ela é restaurada. Mas ela tem que ter esse arrependimento, né? Indo agora para essa última pergunta, sobre a relação entre a Assembleia de Deus e o arminianismo. Na verdade, nós temos muitos internautas que são de outras denominações, enfim, mas
Gostaria que o senhor falasse sobre essa relação de arminianismo e as raízes assembleianas. O arminianismo faz parte das raízes da nossa denominação. Os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, os missionários escandinavos e também os americanos que vieram logo depois para ajudar no crescimento, no desenvolvimento da nossa denominação, todos eles eram arminianos. Todos eles defendiam uma posição sinergista evangélica. Inclusive, a primeira vez que surge na Assembleia de Deus do Brasil gente defendendo uma posição calvinista, uma posição monergista a respeito da mecânica da salvação, é na década de 30, no início da década de 30. E quando isso acontece, a reação dos líderes da Assembleia de Deus na época é forte. Essas pessoas tinham tomado esse caminho depois de lerem panfletos e livros que defendiam essa visão monergista da mecânica da salvação. E entre aqueles que rebatem estão claramente os missionários, inclusive um deles, Niels Cassberg. Ele chega a escrever 3 artigos em sequência no jornal Mensageiro da Paz, batendo forte no posicionamento monergista, no posicionamento calvinista desses crentes. Esses obreiros, inclusive, são excluídos da Assembleia de Deus. Depois de um tempo, todos eles voltam, exceto um, que acaba fundando uma denominação que existe até hoje lá no norte e nordeste do Brasil, e que segue essa linha monergista. Mas veja, quando isso surgiu, foi de cara rechaçado pelos líderes, pelos pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil. Outra coisa, nós temos os escritos também dos teólogos assembleanos durante esses anos todos, sempre rebatendo a visão calvinista da salvação. Nós temos também o próprio missionário Lawrence Olson, numa célebre lição de Escola Dominical em 1971, em que o tema era soteriologia, e ele, na lição do primeiro domingo, ele faz uma diferenciação entre calvinismo, arminianismo e luteranismo, o que é interessante porque pouca gente menciona o luteranismo, que é uma outra vertente protestante da mecânica da salvação. Que o senhor falou ainda há pouco. Sim. Ainda nesse programa. Exatamente. E quando ele faz a diferenciação, ele diz, olha, quem segue essa linha aqui são os luteranos, as igrejas que seguem a posição calvinista são essas aqui, e as que seguem a visão arminiana são estas outras aqui. E ele arremata ao final, nós, assembleanos, somos arminianos. Somos arminianos. Sempre fomos. É verdade que durante algum tempo você encontra alguns expositores assembleanos que afirmavam, eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Sendo que quando você vai ver a divergência que esses irmãos tinham em relação ao arminianismo, por favor, explique o que é que você não concorda dentro daquilo que o arminianismo expõe. Você percebe que, na verdade, eles tinham uma compreensão do arminianismo como se fosse semi-pelagianismo. Então, o que você tem, na verdade, nos casos poucos que surgiram de expositores, pregadores, ensinadores assembleanos, que afirmaram que não eram nem calvinistas nem arminianos, eram bíblicos, o que você tem são irmãos, grandes ensinadores, doutrinadores, mas que infelizmente caíram nessa falácia de que arminianismo e semi-pelagianismo são um e a mesma coisa. E quando eles veem que caíram numa propaganda falsa sobre o que é o arminianismo, né? E essa propaganda falsa com certeza veio com a leitura de obras teológicas que divulgam essa farsa, eles então conheceram, poxa, alguns deles com quem eu tive contato, um deles eu não tive nem a possibilidade de conversar com ele sobre esse assunto porque ele acabou falecendo, mas um deles, amigo meu, depois ele mudou a posição, puxa, eu tinha essa visão equivocada, enfim. Quando você vê o que é o arminianismo, sabe o que é o arminianismo, então não tem como você pensar de forma diferente. Quando eu ainda hoje encontro alguém que se diz assim, não sou calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Aí eu pergunto para ele, tá, então no que você acredita em relação aos 5 pontos, né, da mecânica da salvação? Aí quando ele coloca a sua posição, eu digo, bem-vindo ao arminianismo. Porque geralmente são pessoas que têm uma compreensão equivocada sobre o arminianismo, que confundem arminianismo com o semi-pelagianismo. Inclusive, fechando esse ponto, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi lançada
no ano passado, em abril de 2017, na última Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, onde nós encontramos vários artigos aqui em que são apresentados, no geral, os 5 pontos da mecânica da salvação, e a posição assumida aqui é 100% arminiana. Doutrina da corrupção total do gênero humano, doutrina da graça preveniente, a graça pré-excedente, expiação universal qualificada ou ilimitada, né? A eleição e a predestinação, como nós entendemos à luz da Bíblia, a eleição é condicional, a predestinação diz respeito ao propósito de Deus para os salvos, e a segurança da salvação, que é possível sim perder a salvação. A Bíblia fala sobre isso. Agora, claro, como eu já disse, a gente não perde salvação rapidamente por qualquer coisa, né? Mas é possível perder sim a salvação. Tudo isso está consolidado, cristalizado aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Isso é aquilo em que nós cremos. A Assembleia de Deus, é uma denominação arminiana, sempre foi e continua sendo. Bem, nós teríamos muita coisa ainda para conversar. O assunto com certeza renderia 1, 2 ou 3 ou mais programas, mas nós chegamos ao final do nosso Teologia em Foco. Espero que nós voltemos outras vezes para conversar sobre esse tema e outros mais, pastor. Com certeza, quem sabe nós voltaremos e falaremos sobre novas teologias, as seduções, uma das obras que o senhor tem lançado pela CPAD, inclusive uma obra premiada. Sim. Muito obrigado, pastor Silas. Que Deus te abençoe e faça o senhor prosperar em tudo, no seu ministério, sua vida profissional e sua vida familiar também. Igualmente, Gilberto. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado você, internauta, que ficou conosco durante esse tempo no Teologia em Foco. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.